podcast que ninguém pediu, mas toda a gente precisa. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alô, Falar para a alô. Frente. Estamos com a Lucília. Como podem ver, finalmente. Que agora podem ver, não é? Podem pôr as vestinhas. Finalmente, há não sei quantos episódios atrás que vocês já me podem ver, mas pronto. Exatamente, mas A minha é é ruim. sempre novidade. Ela vem sempre com a mesma roupa. Por acaso, Eu também. Não, nós, esta roupa é nós aquilo que chamamos a roupa do podcast. nem temos vídeo já com roupa diferente nem nada. 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 É, Olhem, é o que é. Vocês hão de entender que isto tem um dia em que a gente faz muitas gravações. exatamente, Eu não vou vir para a casa do Rui, não é? Nomeadamente para o estúdio, exatamente. com uma mala atrás de mim. estúdio, que é um escritório só. Poupei-me. Não interessa. Está bonito. Mas hoje vamos falar de um assunto pertinente. sugerido pela Lucília. Muito quê? Pertinente. Está a resultar, malta. Ela está a ser incumbida da inteligência. Estás a bisbílico agora. Sugerido pela Lucília, que é... O dia do trabalhador. Para quem trabalha. Não é dia do trabalhador para quem trabalha. Mas espera aí, o dia do trabalhador é feriado. É. Mas a maior parte dos trabalhadores trabalham no dia do trabalhador, que é feriado. Ou seja, é um dia... Para mim é um dia como aos outros. E assim, neste momento, se eu continuar no estado de vida que estou, vou chegar ao dia do trabalhador, vou continuar desempregada. Tu não estás desempregada, tu estás no modo de férias forçadas. É É diferente. isso. Vamos mais por aí. Férias É forçadas. diferente. Agora, a questão do dia do trabalhador. Eu acho que o dia do trabalhador é aqueles dias que... que é o dia 1 de maio, que é mais... tem que ser alterado. É o dia do vai trabalhar que te f... Também acho. Porque o único, basicamente, ramo, é que se pode chamar, que não trabalha, é aqueles que trabalham muito. Função pública. Exatamente. Eles trabalham sábados, domingos, feriados, Nossa, horas noturnas. O quê? Coitados? Sim, não, eu Não, conheço eu pessoas... tenho muita pena das pessoas da função Oxe, pública. oxe, meu Deus. Porque imagina, tu vais. É feriado na segunda-feira. Tu na sexta já estás a fazer a ponte. Tipo, Foda-se. não fazer nada cansa muito. Sim, porque a função pública é herdeira e beseira. Não sei se vocês conhecem esta expressão, mas também se não conhecem. Olha, eu não ficam. conhecia. O herdeiro e beseira Uhum. é uma expressão, eu ouvia muito a minha avó dizer isso, principalmente quando me focinho. Que eu fazia merda, ela era assim, herdeiro e beseira e fazer as neiras. Isso quer dizer que eu Olha. fazia muitas. Olha, no Estás a outro ver? dia por acaso perguntaram-me se eu era herdeira, rica ou. Quê? Já não sei. É. Ou se tinha ganhado Euro milhões. Ganho, não é- é ganhado. Ganho. É como eu por acaso sempre tive só que uma parte, eu sempre tive uma infância muito boa, mas levei muita porradinha. Quer dizer, tecnicamente, Mereceste. eu tecnicamente a minha mãe só me bateu uma vez. A minha mãe só me bateu uma vez. As outras foram todas tentativas de homicídio. Pronto, é como a minha irmã. Ok? Mas Mas isto aqui, dramático, não é? isto aqui do Dia do Trabalhador, eu não, atenção que eu conheço muita gente que trabalha na função pública e não estamos aqui a generalizar de forma alguma, Claro que não. até porque algumas das pessoas que nós conhecemos, e provavelmente estamos a falar, Os meus dois avós trabalhavam na função pública. é o que eu digo, e eu conheço muita gente, eu por exemplo tenho um Mas eu amigo, não sou herdeira. eu tenho um amigo meu que tu conheces, sabes bem quem é, que trabalha na função pública. Opa, e é daquelas pessoas que trabalha e às vezes está em casa até às 4 da manhã a trabalhar e é em prol do trabalho dele da função pública. Como assim alguém que trabalha na função pública está em casa a trabalhar até às 4 da Eu manhã? depois off mic eu digo-te quem é. Faz um trabalho muito mais importante. Certeza E faz absoluta. um trabalho de alguma relevância, mas eu Pronto. off mic eu digo-te quem é. Porque não queremos ferir suscetibilidades. Certo? Mas nós aqui estamos a falar não propriamente desse tipo de pessoas, mas estamos a falar mais propriamente de pessoas que trabalham ao nível do ordenado de merda, Certo. que são cerca de 4, 5 mil euros, né? Que estamos a falar de deputados, estamos a falar de Só é dia de deputadas. trabalhador para eles. Hã?
Só é dia do trabalhador para eles. Sim, porque no geral a Assembleia, as instituições governamentais está tudo fechado. Portanto, e depois essas pessoas são das pessoas que censuram, algumas delas, que censuram e dizem, ai tal, olha, porque não sei quê, porque os centros comerciais deviam estar encerrados ao fim de semana, nomeadamente ao domingos e feriados. Podiam. Se vocês não fizessem pontes aí da cabeçada e fossem para os centros comerciais estar a ver montras. Mas e essas pessoas não são quem apoiam os supermercados fecharem? Apoiam. Apoiam só se for para aquele familiar que lá trabalha. Eles apoiam na ótica do utilizador. Sabes o que é isso? Não. É, eu olho para mim e quero que tu te for. Mas a maior parte. Eu vou-te explicar porquê. Deixa-me só desculpa. concluir que é só para... É na ótica, Vou hidratar enquanto. na ótica do utilizador, no sentido de eu defendo, mas eu vou lá que é para não perderes o emprego. Estás a perceber? Eu tive muita gente que já me disse assim: então, mas estás a reclamar comigo porque eu estou aqui às compras ao domingo? Eu estou aqui como aos outros. É. E eu, tipo, juro, foi isto assim. Ótimo. Bateste Muito bem. palma. Lá está. É que, o que é que eu vou dizer a alguém tão incumbido de falta de inteligência? Eu sei o que é que tu podias dizer. Eu O quê? sei. Mas não é politicamente correto. Não Vai é? para o caralho. Opá, não Aqui faz podemos sentido. dizer, não é? Depois Eu- é no Natal, é Mas no, eu no vou-te- Ano Novo, é na Páscoa. Opá, está bem que nem toda a gente liga muito à Páscoa, nem a Eu essas não ligo nada à festividades. Páscoa. Tudo Nada. bem. Zero. Eu também não. Acho que a Páscoa se tornou um negócio. Eu só gosto da Páscoa porque vou à casa das pessoas comer. Nem isso. Eu Nem sim. isso. Eu Eu adoro não aqueles gosto da doces de Páscoa porque... Eu gostava da Páscoa, eu vou-te dizer. Eu gostava... Ai, os ovos cozidos, meu Deus do céu. Não gosto. Não é dizer não gosto. Em Sou panturro me dou o cozido com sal e pimenta. Eu por acaso também gosto. Adoro. Eu sou católico, mas não, Não gosto praticante, porque... certamente, que é como eu. Diz? Não praticante. Não, pratico às vezes. Pratico. Não imaginas a quantidade de vezes que eu me ajoelho. E não. Passando à frente. Não, às vezes estou. Sim, claro. Mas eu sou católico, mas no entanto, eu recordo-me da Páscoa, no tempo do meu avô, e a Páscoa tinha um sentido completamente diferente. Tinha, sem dúvida. Tinhas os padres que iam à porta. Agora, aqui, por exemplo, onde eu moro, normalmente ainda é um padre. Mas agora, tipo, por exemplo, na zona da minha mãe, na área habitacional da minha mãe, é a comissão de moradores, meu. Que vai lá, e não só. Vamos aqui esclarecer uma coisa. Eu andar a limpar a puta da casa, para depois me entrarem 6 ou 7 pessoas para a puta da casa adentro, depois de eu estar uma semana a limpar muros, a barrer muros, a pintar, a lavar a casa e não sei o quê, e vós entrais para a puta da casa adentro para molhar a casa toda, foda-se outro homem. Também Não. bem. Eu já quando às vezes vai lá alguém, eu tenho chinelinho para o convidado. Quer estar aqui? Calça o chinelinho. Esqueceu-se, foi de comprar para mim. Epá, eu comprei um conjunto deles, não tem tamanho de tecido, olha, fadecas descalço. É o que é. Porque É o que é. normalmente eu vou lá e 44, 45, sim, malta, eu durmo de pé. Já toda a gente sabe disso. Aliás, eu durmo de pé não, eu até durmo dentro de um caixão que eu sou meio vampiro. Mas vamos voltar ao tema do feriado. Que o feriado... Aí deixa-me só concluir a situação da Páscoa, que é para as pessoas perceberem. Eu não gosto da Páscoa por causa do negócio que se tornou. Sim, é verdade. Porque... Os ovos Kinder são tão bons e estão tão caros. Mas eu não estava a falar desse negócio. Desculpa. Estava a falar de negócio de igreja mesmo. Está bem. E isso até tem uma situação muito engraçada, que isso até, falando na personagem, sem querendo falar do Elon Musk, porque o gajo pode ser Ele tem a ver com ovos Kinder? Eu vou-te dizer, não é com o ovos Kinder, é com a Páscoa. Com a Páscoa indiretamente, já vais perceber porquê. Porque o Elon Musk perguntou aqui há bem pouco tempo quanto dinheiro é que era preciso, porque o gajo está filho da cheio de dinheiro. O que achas? Cheio de dinheiro. Achas que tem muito? Não acho. Ele perguntou-me aqui atrasado se eu queria 1 milhãozinho. Eu disse, não, deixa estar.
Coitadinho. Deixa estar, Foda. pode fazer falta. Para comprar arroz e massa. Agora que é outra cena que também ficará não, que vai sair também à baila, que é a cena dos mantimentos para 72 horas, que vai haver uma guerra que vai durar 72 horas. Eu vi. Mas o Elon Musk perguntou aqui atrasado, não sei a quem, quanto dinheiro é que era preciso para acabar com a Sim, fome para acabar mundial. com a fome no mundial. E disseram-lhe o valor mais ou menos estimado, que era X. E ele dava. E ele tinha esse dinheiro, malta, ele tinha esse dinheiro para cobrir. Ele tem esse dinheiro e muito mais. Ele certamente, ele disse mesmo que tinha dinheiro para cobrir para matar a fome durante 3 vezes. Durante 3 vezes. Ou 3 vezes, ok? Perdoa-me as redundâncias. Ele tinha dinheiro para matar a fome 3 vezes no mundo. A minha pergunta é: porquê é que não acaba a fome no mundo? Porque é tudo um negócio. Porque tal como a Páscoa, é um negócio. É tudo um negócio. Porque nós somos... Por acaso também soube disso. Nós temos aqui aquilo que se chama, e eu não querendo remeter aqui... É por isso que eu, desculpa, é por Diz isso que eu não faço assinaturas para a Unicef nem nada para Nada. dar dinheiro, porque assim, eu prefiro ajudar quem eu consigo ver que está a precisar do que... Eu sei que há muita gente lá fora a precisar e eu sei disso. E muito mais se calhar do que um vizinho meu. Agora, eu sei quem é que estou a ajudar. Eu sou-te muito sincero, Lucília. E há muitos peditórios, o Banco Nacional, o Banco Alimentar e não sei o quê, ficam a saber, malta. E eu sei de fonte segura, acreditem que eu não estou a falar à sorte, que, aliás, isso até foi noticiado, nem é preciso estar aqui a dizer que é de fonte segura ou deixa de ser de fonte segura, que tudo isso que vocês ou muita gente que contribui são todos selecionados. O que é bom vai para um lado, o que é menos bom, não estou a dizer que tudo é mau, claro que não é, vai para o outro lado. É por isso que eu só ajudo, e isso garanto que faço isso N de vezes, às vezes quando vou até aos supermercados ou aos centros comerciais, às vezes está lá, é a causa animal. Sim, Porque eu sei que ali só o animal é que vai comer. pois é. Eu não me interessa se o animal é da pessoa, se aquilo vai para uma instituição, nem que eu ofereça um saco de ração e a pessoa que está a aceitar o donativo que o leve para casa. Opá, Mas tu sabes que ao menos vai dar para aquele a não fim. ser que a pessoa coma comida de cão. Mas sabes que é para aquele fim. Mas sei que só aquela pessoa é que vai, só aquela pessoa, neste caso o animal, Sim. o cão ou o gato, o que quer que seja, é que vai comer aquilo. Sim. É a única coisa, porque o resto, malta, é tudo uma puta de uma fantochada. Porque selecionam os produtos bons, são para quem está por trás disso, e nomeadamente até para vender, acreditem que até para vender, e aquilo que é menos bom vai para as pessoas que realmente necessitam. E as pessoas que realmente necessitam, e aí é que eu quero chegar por causa desta situação toda, nós vivemos numa sociedade que precisa de subsídio-dependentes. Sim. Porque nós vivemos de injeções governamentais. Sim, e nada mais, nada menos tudo isso e o facto de não conseguirem acabar com a fome no mundo, Nós estamos a ser muito sérios. as situações de vacinação e não sei o quê. Opá, porque se calhar estamos nesse mood, percebes? Por muito que os temas até possam ter aqui alguma graça em algumas coisas, Algumas nuances. se calhar hoje o nosso mood está para aí virado. Acho que sim, estamos para criticar esta merda E eu acho na que base da porrada. faz tudo parte. É a mesma coisa de quando foi Covid, vacinas e etc. E o dizerem que já se encontrou a cura para o cancro, mas então onde é que está a cura? Já se encontrou. Claro que já. Várias vezes. O problema Aliás, é que dá-lhes muito desculpa. mais dinheiro e é muito mais negócio Exatamente. se for mantendo a situação. Eu vi no outro dia, eu vejo muita merda. Eu vi no outro Como dia. ele é meio vampiro. Exatamente. Ele Eu dorme de funciono, dia. mas a brincar que eu digas, eu funciono mais à noite. Yeah. E a brincar que eu digas, eu vi no outro dia à noite, estava eu sou, e tu sabes um bocadinho que felizmente eu tenho uma cultura geral até relativamente Sim. vasta, porque eu devoro tudo isso que seja documentários e essas merdas todas. E eu no outro dia estava a ver um documentário dessa situação mesmo, da descoberta para o cancro, da descoberta do carro a hidrogénio, da descoberta do carro que anda a água, e eu vi uma cena pá, eu perdoa-me que eu agora não me lembro o nome do senhor que descobriu e que fabricou e que Sim, mas também efetiva não e é que, relevante.
É de certa forma relevante, o nome seria relevante para depois as pessoas conseguirem pesquisar, pesquisar. mas eu depois qualquer dia eu lembro-me e digo quem é. Mas também é fácil de vocês forem pesquisar quem é que inventou o carro à água, só há uma pessoa que o fez. E houve uma pessoa que o entrevistou. E essa pessoa que o entrevistou, ele disse que no espaço de uma semana, e eu vi esse documentário, no espaço de uma semana conseguia pôr uma frota de carros a andar à água. Pois, mas não gerou interesse. Uma semana. O sujeito que o entrevistou, no dia em que o entrevistou, andou num carro movido à água. Eles fizeram uma viagem de cerca de 200 km. Perdoem-me se eu estou aqui a exagerar, mas eu acho que foi Mas isso. não deve ser assim tão difícil. A gente consegue pôr a funcionar outras coisas só com água. Exatamente. E surpreendam-se. O sujeito que o entrevistou depois veio e não sei o quê, e marcaram posteriormente uma outra entrevista ou um outro encontro ou qualquer coisa do género, e passado uns tempos ele ligou para o telefone dele, que ele tinha o número de telefone, até se tornaram relativamente próximos, e ligou para a casa. Acho que ele vivia com a mãe, o tal sujeito que inventou o carro à água vivia com a mãe, e ligou para lá. E ele, não sei o quê, eu queria falar com fulano, que agora não me lembro o nome, peço desculpa mais uma vez, e a senhora disse-lhe em inglês, mataram o meu filho, por favor não ligue mais para aqui. Meu Deus, olha, Pi. Foi isto assim. Mas isto aconteceu mesmo, eu não estou a inventar, isto é fácil de verificar, vocês podem ver isto procurem. É como todos os das vacinas e da cena do Covid. Apareceram mortos. Lá está, exatamente. Mas pronto, é melhor. Exatamente. Estamos muito sérios, pá. No que diz, vamos remeter outra vez ao tema. Está-nos a faltar uma cerveja a mais. Também acho. Jesus. Vamos para aqui para o tema Desculpem, isto hoje está um bocado forte. Estamos que estamos. Do Dia do Trabalhador. Como é que nós celebramos o Dia do Trabalhador? Eu celebro a trabalhar. Tu celebras a trabalhar e não me venham cá com merdas, porque tanto eu como ela estamos desempregados, sim. E vós em casa, as merdas aparecem feitas. Sim. Que ninguém trabalha em casa. Ser doméstico também é um trabalho muito importante. Não interessa nada isso. Achas que isso interessa alguma coisa? Não, até acho todos que as mulheres cansam-se muito mais. Pronto, no teu caso também, porque ele é um... Está-me a chamar a mulher, olha agora. Não, mas costumam falar as mulheres, porque que elas saem do trabalho, vão para casa e ainda fazem bué de cenas. Tipo, e a maior parte dos exemplos que eu vejo de muitos homens que saem do trabalho e vão para casa não fazem a volta de um chaveiro. Sentam-o no sofá. Sentam-se no sofá e depois vem um idiota qualquer, que isto aconteceu, isto é real, eu vi, um idiota dizer, não, porque o homem tem uma caixa do nada e precisa daqueles 5 minutos dele em frente à televisão a ver o futebol e a beber uma cerveja. Mas atenção, eu não condeno isso. Não, Rui, mas se eu como mulher, se eu chegar a casa tens o teu direito de ter os teus 5 minutos 5, 10 ou 20 minutos a beber uma cerveja e a ver futebol, porque eu também gosto de beber cerveja. Não gostas de beber cerveja? Gosto, também gosto. Ok. É logo do tipo... Apanha grandes pielas e estava-me aqui a dizer que não gosta de beber cerveja agora. Mas não vais tratar das coisas e não sei o quê, porque depois é este o pensamento. Mas isso faz parte tanto do homem como da mulher. Devia acontecer exatamente no Dia do Trabalhador. Não fazer a ponta de um chaveiro. Quem? A mulher? A mulher e o homem. Quem trabalha, no geral. Mas isso... Eu sei que no nosso caso, nós neste momento estamos os dois empregados, não trabalhamos, mas fora isso, tu tomas também, tratas da casa, tratas do cão, tratas do teu filho. A tua mulher está a trabalhar. Tecnicamente acho que é mais o meu cão que trata de mim. Coitadinho do teu cão. Ele serve de guarda. Sim, mas ele não trata de ti. Trata. Ele não faz de comer para ti. Nem trata de... Pronto. Não, ele nem te põe a ti na rua, és tu que vais pôr na rua para ele não, ele não trata, ele não faz a comida para mim, mas no mínimo trata do comer por mim. Do comer? É verdade. Como assim? Se eu deixar lá a comida, ele come e fodeu. De o comer por Exatamente. mim. Tá. Trata de comer por mim. O meu se pudesse. Mas isto do Dia do Trabalhador foi... Lucília, mas eu acho que isto aqui do Dia do Trabalhador, eu acho que remete a feriados como, lá está, como a Páscoa, como o Natal, como o Ano Novo. Eu acho que aqueles feriados, eu na minha opinião, acho que é aqueles feriados que são mais exigentes e que são mais... que deviam ter mais condescendência de permitir às pessoas estarem em família. Sim. Eu acho que, na minha opinião, tanto no Natal como no Ano Novo, está bem, o Ano Novo, até, pronto, sou um bocado compreensivo. Sim, anda naquela. A malta mais nova
ao fim do jantar vai para a noite e o caralho. Agora, a malta mais velha já é capaz de estar a preferir a trabalhar porque até é feriado ou é véspera de feriado e não tem tanta paciência e já tem aquela coisa de Eu chegar no dia a seguir, eu da passagem de ano para o dia 1, eu o dia 1 só quero estar sossegadinha no meu canto, que nem me f*** o juízo. Mas isso tem a ver com o álcool. Dormir, Isso tem a ver com o álcool. comer se me apetecer, como se me apetecer não como. Exatamente. Não, mas eu digo isto na generalidade. Por exemplo, a minha esposa trabalhou no Natal, mas não trabalhou no Ano Novo. Nós até já falámos sobre isso. E já falámos sobre isso. Eu acho isso errado porque as pessoas que têm família, independentemente de terem família ou não, porque eu acho que aqui porque todos nós temos uma família, não é? Quanto mais não seja pais, irmãos, tios, cunhados, Amigos. primos. Às vezes são mais pressa amigos da tua família. Sim, do que a tua própria família. porque costuma-se a dizer que a família é aquela que nós escolhemos. Exatamente. Por isso, e aqui o Dia do Trabalhador, como muitos outros feriados, acho que deveria ser mais respeitado o Dia do Trabalhador, mais com respeito ao ser. Aliás, porquê que criaram o Dia do Trabalhador? O Dia do Trabalhador teve a ver, eu acho que deve ter a ver com a manifestação que houve que há muitos anos atrás das mulheres que criaram essa situação do Dia do Trabalhador. Se a minha memória não está em erro, foi um conjunto de mulheres que criou o Dia do Trabalhador. É festejado em quase todos os países Exatamente. do mundo. Exatamente. Eu acho que foi uma manifestação que foi... A homenagem remonta ao dia 1 de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago, Exatamente. com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho. Não, isso não tem a ver com as mulheres, acho eu. Mas acho que foi um grupo de mulheres que fez Não, essa as mulheres têm a ver só, acho que só na parte de ser o Dia da Mulher. Muita gente acha que é Dia da Mulher por causa dos feminismos. Não, meus amores. Mas eu estou a dizer que o Dia do Trabalhador também foi reivindicado, acho que foi por mulheres que começaram essa manifestação. Não, só fala de Não diz operários, não diz se eram homens ou mulheres. Acho Porque que era tudo. eu recordo, posso estar enganado, mas eu recordo-me vagamente de alguma coisa desse género. Não. Eu sou malta que isto é sumo de maçã. Não, aqui diz que foi durante a manifestação e que houve muitos confrontos com polícia, resultou em prisões e mortes e não sei o quê. Lá está, e daí depois deve ter ficado mais intrínseco na sociedade exatamente por causa desta questão. É estou a ficar... Bem-vindo ao Falar para a Frente, um podcast intrínseco. Isto deve ter ficado mais intrínseco. Esta merda agora parecia uma chamada para o mais 69, 69, 69. Não quero saber o que isso é. O 69 eu sei o que é, agora o número foi inventado agora. Inventei agora o número. Até vinha com prefixo, mais 69. Cala-te. É como eu estava a dizer. Acho que foi por aí. Sabes como é que se faz um 68? Ficas a ver uma. Pronto. Já aprendeu também. Oh, Rui, eu tenho 28 anos. Tadinha, tão nova. Ok? 28 anos. Tá bom? Continuando. Mas é isso, eu acho que o Dia do Trabalhador... Então sabes o que é o canguru perneta? Não. Pois, novita. Depois falamos sobre isso. Nunca viu o sai de baixo. Oh, por favor. Cala a boca, sua anta. O quê? Nunca viste o sai de baixo? Não, o que é isso? O quê? Esta juventude... Não vamos falar sobre isso. Esta juventude está perdida. Nós estamos aqui para falar de outras coisas. Sai de baixo, a melhor série cómica ao vivo. Quantos anos é que tu tinhas? Quando comecei a ver o Sai de Baixo, tinha por volta da tua idade. Quando tinha... E isso dava aonde? Ainda hoje dá. Dá? Sim, ainda hoje dá na SIC Radical. Ou basta ir ao YouTube. Tá lá, não vejo SIC Radical. Epá, mas é qualquer coisa... Eu acho que a minha geração nunca foi muito perdida. SIC Radical. Está um bocadinho perdida. Não, mas o Sai de Baixo, eu gostava muito de Sai de Baixo. Eu gostava muito de Sai de Baixo porque era uma... Primeiro era uma série que era filmada ao vivo. Só por si só, o facto de ser filmada ao vivo já era bom. Depois, para além de ser filmada ao vivo, mesmo durante a emissão, tinham os cortes e às vezes partiam-se a rir no meio das cenas e caraças, e era com plateia ao vivo, inclusive. Sim. Era qualquer coisa, tens que ver, era qualquer coisa extraordinária. Whatever. Vamos voltar ao Dia do Trabalhador, faz favor. Tem a ver com trabalhadores, que eles trabalhavam que se esfalfavam.
Mas é isso, eu acho que depois ficou só assim tão. Não é como os figurantes que dizem que trabalham e só passam lá para fazer figura. Oh, eu já fiz de figurante muitas vezes. Tá bom? Eu sei, eu sei. E- Eu vi-te e eu tinha- vi-te na SIC. Nunca foi na SIC. Não, então era na TVI. TV. Ah, nota-se que eu vejo bem novelas, não se nota, malta. Fui em duas Peraí, novelas, tá bem? eu vi na SIC, eu disse que vi na SIC, mas eu nem vi na SIC canal, eu vi na cena dos. Pronto, mas não deu na SIC de qualquer forma, o canal não era a SIC. Não vejo. Era a TVI. E tu não gostas da TVI, foste para a TVI? Foram eles que me pagaram. Pagava melhor, não era? Não, nunca me chamaram para ir aos da SIC. Não? Porque as novelas da SIC, acho que ainda não houve uma recentemente que tenha sido feita cá, porque senão certamente Agora tem. aconteceria. Casados de Fresco. Não percam a próxima edição, no próximo domingo, onde desmaia mais Casados alguém. à primeira vista. É Casados à primeira vista, pois é. Mas esquece isso, Casados de estamos a Fresco. falar do raio do 1 de maio. Este homem hoje está Eu variado. estou hoje. Tu Estou bebeste fodido. pouco. Não, acho que. Sim, bebi pouco. Bebi foi muita água. Acho que é mais. Casados de Fresco. Não, já Casados estás à acordado há muitas horas. primeira. É, É. tiveste que sair de manhã de casa, não resulta muito bem. Não resulta. Não Não, é mas também dormi bem. Não, mas gostei agora da minha voz assim, casados à primeira vista. Não percam o próximo episódio, no próximo dia Ele do está a ficar trabalhador. convencido, porque agora está a ser filmado. Não, estou a treinar. Não, estou a treinar. Filmado, esta fronha. Estou a treinar. Estou a treinar. Quase não te vem a Estou- froina. A froina. A fronha. Estou a treinar a minha voz de radialista. É para ver se me convidam. Não sei. Depois vou ser convidado para. Já viste nós a sermos convidados para o programa do Extremamente Desagradável? Era uma. E olha, eu, tu e a Joana Marques. Que puta estalo. Ixi, tchau. Não é? Ixi, não quero pensar sobre Eu também não quero. A Joana Marques. Eu acho que era. Olha, Miguxa. eu acho que os anjos viravam diabinhos. Era E depois muito- fazíamos assim. Olha. Não, começámos a ser conhecidos, ganhámos dinheiro também e eles vêm cá ganhar dinheiro às nossas custas. Não, nós somos trabalhadores da ONG. Olha, nós somos trabalhadores independentes de podcast, desempregados sem, Homemade. sem ganhar. E Homemade. não estamos a ganhar um tusto. E não só. Nós trabalhamos para uma ONG. Não, mas agora devem estar a pensar assim. Então, quer dizer, estão desempregados? Estão ali a fazer vídeos? Está assim um cenário todo bonitinho? Alguém Todo tem que os bonitinho. bancar. Todo bonitinho, porque não. Porque também andei a gamar aí umas merdas durante as noites para vender. Isto é mentira, nós não Não é. somos vândalos, tá bom? Não. Não somos ladrões. Mas pronto, Quer dizer, avançando. vândalos na sua essência. Eu vandalizei uma mesa. Porque partiu. Shhh. Mas esta não sabe. Agora vai ficar a saber. E depois que agora esta merda é filmada, cara. E filmada e não só, ela ouve. Pois. Sim, porque também é a única pessoa que bem gosta. E eu também. Ah, mas ela bem gosta antes de tu. De Ah, ti. tá. Que ela ouve Tu, primeiro. nós não estamos bem. Malta, desculpem, isto Eu hoje é o que eu não tá. digo, eu não posso beber Ice sumo de tea. maçã. Foi água, ice tea, agora é sumo de Não, maçã. isto é sumo de maçã, mas É. acho que está estragado. O meu também, coitadinho. Enfim, Mas pronto, Desculpem lá. isto relevando ao dia vagueou muito. relevando ao dia do trabalhador. Opá, Mantém aí a malta à par que eu vou ali. Vais aí aonde? Vou ali só. Pois. Ah, isto aqui é o que eu digo, malta. É uma situação o dia do trabalhador é sempre aquela palhaçada do costume, porque as pessoas trabalham, quem tem que trabalhar. Xixi mais rápido de toda a história humana. Tá bom. Isto hoje está muito mal. Eu acho que isto hoje está. Alguma vez viram o Flash a mijar? Nunca viram foi a Lucília? Hã? Qual Flash? Qual Ela caralho? só liga para algumas Hã? coisas. Hã? Aquilo- Mas o que é que estavas a dizer? Avança. Eu não sei. Já não me lembro. A situação do feriado do Dia do Trabalhador, isto é só uma fantochada. Acho muito bem que se respeite, perdão, que se respeite os direitos dos trabalhadores. Yes. A título geral, que se perca um bocadinho da mística, isto agora falando um bocadinho mais a sério, que se perca um bocadinho da mística de que os trabalhadores são obrigados a fazer tudo e mais alguma coisa, que os trabalhadores têm que... Aí eu agora tenho que entrar. Ah,
de que se perca um bocadinho, uma pessoa não pode falar a sério. Hidratar, estou-me a hidratar. Sim, que se perca um bocadinho a mística do desrespeito ao trabalhador, porque o que há agora mais em dia é o desrespeito ao trabalhador. Cada vez mais. Venham cá com aquelas teorias que os imigrantes e o não sei o que, não sei o que Nem mais, é- porque nem é primeiro assunto. estão os portugueses, depois estão o resto, não tenho nada contra os imigrantes. Nem é assunto. Nós precisamos de todos os trabalhadores, precisamos de toda a gente, desde o momento que venham para cá para trabalhar, legalizados e como deve de ser, porque eu pessoalmente não tenho nada contra imigrantes, até porque conheço alguns, e vice-versa, conheço os que vêm para cá, conheço também os que foram para lá, e não tem a ver, não é por aí, é sim pela legalidade das Todos situações. os que trabalham são importantes em qualquer trabalho que façam. Ponto. Exatamente, não é como o André Ventura, não é que é um vira-casacas. Independentemente se é branco, preto, Amarelo, amarelo, cor-de-rosa. cor-de-rosa, azul, se é inglês, Nunca vi pessoas francês. azuis. Hã? Nunca vi pessoas azuis. O Avatar. Independentemente da nacionalidade ou o que seja, todos Exatamente. são importantes. Acho que é um feriado que deveria ser realmente mais visto de outra forma. Lembro-me perfeitamente há uns anos atrás o Carrefour, quando existia ainda em Portugal. Eu não sei se há algum sítio em Portugal que o Carrefour ainda exista, mas acho que já não. O Carrefour agora existe na França E em Espanha. e em Espanha. E na França tem agora o chocolate de Dubai. Pronto, lá está ele. Que está o chocolate de Dubai, está numa caixa lacrada. Que francês rouba chocolate. Não interessa, passa à frente. Continuando, o Rui dá-lhe o cérebro hoje não está Está bugado. Está bugado. Bugado. Independente... Ninguém vai achar piada a esta merda, não é? Por isso. Alguém há de achar. Alguém há de achar. Alguém há de achar. Temos que nos pôr a melhor conta também. Pronto, perdi-me, estás a ver? Ou pela minha conta do banco está a 0. Melhor conta não há. Não sei o que é que estavas a falar. Não sei se há ou não ainda Carrefour, acho que já não há em Portugal. Em Portugal era isso que eu estava não a falar. Lembro-me na altura a minha mãe era funcionária lá, no Carrefour. Agora o que aqui tens em mais Braga. próximo do Carrefour é o Leroy Merlin. Não interessa, avança. Não, mas é francês, Leroy Merlin. Está bem. Oh, que caralho, é sério. E lembro-me que na altura, no dia do trabalhador, a empresa, o Carrefour fechava e faziam um convívio com os trabalhadores, os filhos. Imagina que tu vivesses com os teus pais, não vivias com os teus filhos, não tinhas filhos, não eras casado ou o whatever, o cara. Pronto, levavas... Tu fazes-me falar disso, lembra-me de uma discoteca onde eu fui. O que é que isso tem a ver? Porque estavas a falar se mora com os teus pais, que era a discoteca 2000. Pois. Nunca foste lá. Foi. Eles tinham uma publicidade fixe que tinha discoteca 2000, sábado, Miss Moletas, domingo, Miss Reumatismo. E se tiver mais de 80 anos e acompanhado pelos seus pais, lhe oferecemos um copo de água para meter a dentadura. Ui. Ou aqui, cheguei a... Nós estamos no podcast. Sim. Estamos a falar do Dia do Trabalhador. Sim. Está bem? Ok. Bom dia. Deixa-me hidratar. Hidrata. Para eu acabar então, está bem? Sim, desculpa. Okay. Eu sei que fui mal educado agora. Está tudo bem? Tá. Isto só acontece uma vez na vida, é em anos bissextos. Não, isto aconteceu quando nós gravámos o episódio do Dia dos Namorados também. Ok. A gente ficou assim um bocado assoberbada. Abesbílico. Não, abesbílico não, nós só dissemos merda. Continuando. Não é muito diferente agora, não é? Não. Pronto, eu lembro-me deles fazerem esse convívio em que convidavam os funcionários. Os funcionários não pagavam nada, os funcionários só tinham que aparecer. Comiam, bebiam, havia jogos, havia karaoke, havia de tudo. Tipo, a empresa fechava e fazia um convívio desse género. Iam acompanhado pelos pais. Pronto, quem tivesse pais e quisesse levar, senão podiam ir sozinhos, tá bom? Mas eu lembro-me de ir, a minha mãe levava-me. Eu ia, era muito fixe, eles tinham de tudo, tinham coisas para entreter as crianças. Mas eu recordo-me disso. Mas isso são iniciativas, agora falo mais a sério. Isso são iniciativas muito boas e são iniciativas que não quer dizer que seja necessariamente obrigatório fazer, mas, olha, vou-te dar um exemplo. O dia da criança, Sim. por exemplo, eu trabalhei numa empresa em que essa empresa fechava nesse dia. Para quem era pai. Para ficar com os filhos. Para ter... Isso são pequenas coisas que temos que dar valor a esse tipo de empresas, porque uma empresa que dá o dia aos pais para passarem com os filhos, acho que é uma mais-valia. Sem dúvida. E eles, quem tinha filhos, quem não tinha filhos, pá,
teria que trabalhar, meu amigo, fizessem filhos. E quem tinha filhos... Mas imagina, para mim estava tudo bem. Eu não tenho. Imagina que trabalhámos ambos nessa empresa. E eu não tenho filhos. Mas eu acho que tu ias Para mim, respeitar pelo facto de ter... claro que sim, para mim está Percebes? tudo bem. E depois, porque está a ter um feriado a mais. Aqui nem é Porquê? uma questão de um feriado. Aqui nem é Eu questão de acho um que o pessoal feriado. olha tanto para o próprio umbigo. Exatamente. Em certas coisas que deveriam olhar para o próprio umbigo, não Não olham. olham. Quer falar da É. vida dos outros. Sem conhecimento de causa, porque eu só falo com conhecimento de causa. Agora vamos ser falados. Não é isso. Mas Vamos uma coisa é eles falarem do que os temas que trazemos para aqui. Outra coisa é inventarem que tu alguma coisa ou que eu alguma coisa. ver esse filme. É diferente. Certo? Olá, mãe, estou aqui. É diferente. As pessoas às vezes deviam olhar para o próprio umbigo Sim, em situações específicas e não olham. Atiram assim para as costas dos Mas outros. a cena... Agora, quando é uma coisa que vai beneficiar um colega teu e o filho do teu colega, Exatamente. se ele vai passar o dia ou não com o filho, não é um problema teu. Não, mas eu acho que, de certa forma, eu falo isso porque, como tu sabes, tenho um filho. O meu filho fica todo contente quando a mãe está de folga. Certo? Normal. Porque sabe que vai passar o dia com a mãe e com o pai. Ou seja, são pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Claro que sim. No sentido mesmo do dia da criança, que era esse exemplo que eu te estava a dar, no sentido do dia da criança, a empresa permitia que os pais estivessem com os filhos, o resto do pessoal trabalhava, pá, não tinham filhos, lá está. Mas eu acho que isso é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Sem dúvida. Porque tu tens a possibilidade. E o dia do trabalhador igual. Isto aqui Sem remete ao dia do trabalhador que, à partida que tu Mas lá és está, trabalhador... vamos para o mesmo caminho da questão do fechar, por exemplo, aos domingos. É Percebes? assim, Porque acaba por te dar a oportunidade de estar em família. Eu lembro-me perfeitamente quando as coisas fechavam à 1 da tarde ao domingo, eu ainda era miúda, acho que ainda nem adolescente eu era, e mesmo depois quando passei para a fase da adolescência, durante ali um período isso ainda aconteceu. Mas eu sou... Mas, tipo, Deixa-me para só... ir a partir só dos meus 14, para aí, a partir dos meus 14, 15 anos, é que começou tudo a ficar na mesma, aberto também aos domingos, e já não haver aquela coisa de vou almoçar à casa dos meus avós, vou ver os primos, vou estar com os tios, Mas e sabes perdeu-se que... muito a ligação familiar por Exatamente. causa disso. E não só. Nós estamos agora numa geração... Eu não condeno, de certa forma... Eu digo-te a minha opinião, e toda a gente tem o direito de ter a sua opinião. Certo? Eu, na minha opinião, eu acho que deveria haver uma consistência no que diz respeito aos dias, pelo menos na minha opinião, e isto repito, naqueles dias mais importantes, feriados de Natal, feriados de Ano Novo, Sim. aqueles dias mais importantes que são mais ligados à família. Sim. O domingo, hoje em dia, já não é muito ligado à família. Não é porque fizeram questão que deixasse de ser. Mas também não é bem assim. É. Porque também há muita gente que critica o facto de... As pessoas que, por exemplo, eu vou-te dizer isto da forma como eu vi, quando vi. Na situação de que o governo queria encerrar os hipermercados e não sei o que aos domingos. Muitas das pessoas que estão lá, e tu melhor do que eu saberás isso, trabalham a part-time. Sim. O retirar o domingo de trabalhar ia retirar muitos trabalhadores de estar a trabalhar. Não ia podem fazer part-time durante a semana. Não acredito. Perdão. Porquê? Eu vou-te dizer porquê. Porque, imagina... Eu fazia part-time todos os dias. E aquelas pessoas que... Eu dou-te um exemplo. Eu tenho um uma, primo ok, meu eu que... tinha uma Eu tenho um miúda primo... que só fazia ao fim de Lá semana. está. Ok. Eu tenho um primo meu que só faz ao fim de semana. Porque tem outro trabalho. Olha, são mas estás a escolhas. perceber? Mas estás a perceber onde eu quero chegar? Eu aqui até... Mas se fores a pensar, quem tem filhos, o canalha está a semana toda na escola. Sim. Isso é verdade. Para quem tem filhos... Percebes? Mas, É Lucília, mas aqui chato. quem tem filhos... Mas isto aqui entramos... E eu não tenho filhos, Mas isto aqui atenção. entramos noutro tema muito complicado. Porque é assim... Tu tens um filho até uma certa idade... Tu tens direito a um horário flexível. Tá não há bem. uma empresa que te dê isso. Uma. Lá está. Por Mas isso é mais uma obrigatório. razão- Isso está mas na isso é lei mais laboral. Pronto, mas isso é mais uma razão para tu lutares também porque Não aquilo fecha adianta. domingo. Não adianta porque é a tal situação as leis laborais são feitas para beneficiar muitas vezes o trabalhador Mas isso não acontece. mas nunca acontece isso porque como é que tu Mas olha que... exiges, por exemplo, eu vou-te dizer, tu exiges, tens um filho,
até aos 12 anos o teu filho tem direito a que tu tenhas Sim. horário flexível. O horário flexível baseia-se em que podes escolher o teu horário. Sim. Concordância com a empresa. Dentro do De coisa da concordância, empresa. de concordância com a empresa. Agora vou-te perguntar. Como é que tu, com um horário como tem, por exemplo, a minha esposa, conseguias ter um horário flexível? A tua esposa sai às A minha 3. esposa tem um horário das 7 às 15 ou das 15 às 23. Como é que conseguias ter um horário flexível? Só fazes das 7 às 15, por exemplo. Não é? O horário flexível baseia-se nas 6 horas de trabalho. Eu sei. Como é que tens um horário flexível? Vai Ou ter seja, menos horas de trabalho. E quem é que te vai... Ou vai Quem ter é, que compensar tipo um fim quem de é que semana, vai... um sábado, por E, exemplo. quem é que, e a tua empresa, obrigatoriamente, quem é que vai pôr a trabalhar 2 horas mais cedo? Ou então terá que contratar mais gente. contratar... Ou então que teria que contratar uma pessoa Claro, para substituir uma pessoa Claro. em 2 horas diárias. pronto. Achas que isso compensa para a empresa? A maior parte das empresas só tem funcionários a part-time hoje em dia. Mas lá está, mas aqui a questão é... Exatamente por causa a disso. título Que diz que não lhes compensa pagar tanto. Pronto, Para e ter um aqui full-time. continua a mesma coisa. Aqui, se isto fosse para o Tribunal de Trabalho ou qualquer coisa, ia entrar na mesma onda. A empresa não compensa de contratar uma pessoa para 2 horas. E depois o que é que acontecia? Não contrata para 2 horas, acaba por ter que pôr mais horas. Tecnicamente, sim. Porque não faz sentido a tua esposa estar sozinha 8 horas de trabalho num posto. Pronto. O que é que não faz sentido? Estar 8 horas. Quando é que ela para comer? Não para. Quando Mas isso chega é uma alguém? opção. Espera aí, mas isso, atenção. Isso é uma opção que está de acordo com... Será que é? Sim, sim. Isso tem que estar, obrigatoriamente, tem que estar no contrato. Pois, a questão é que não pode ser assim. Porquê que não pode? Ela em 8 horas de trabalho obrigatoriamente tem que ter uma Sim. hora de pausa À exceção... para comer. À exceção, eles têm pausa. Podem ter a pausa. Aquilo que o código diz é que tens obrigatoriamente que ter uma hora de pausa, à exceção de que se a empresa acordar de forma diferente. Isso é uma linha muito importante. E eu vou-te explicar porquê. Eu vou-te explicar porquê, porque eu estou-te a dizer isto de forma afirmativa, porque eu, quando estava a trabalhar, nós tínhamos a opção de ter meia hora para comer ou 1 hora. E porquê? Porque se eu quisesse meia hora para comer... Sim, mas a minha questão não é essa. Não é o tempo que tens ou deixas de ter Não é isso. nas 8 não é horas isso. de trabalho. Já vais perceber. Tens alguém ali contigo? Tu sentes-te mal. Tu estás 8 horas de trabalho sozinho, Ligas sentes-te para o mal. 911. Não dá. Tu às vezes não tens tempo de pegar sequer no telefone. Mas isso é a mesma coisa. Olha, mas isso é a mesma coisa que tu estás a trabalhar numa grande empresa tipo Continente ou qualquer coisa. É igual. Não, não é porque tens lá muitos mais funcionários. Sim, mas Pode não ser na tua área, mas tens imensos funcionários. está, mas também, olha, eu também não acho correto. Tu estás num continente como já estive, eu não, pessoalmente, a trabalhar. Perdão. Já esteve a trabalhar e tu também já estiveste a trabalhar e não acho qualquer tipo de lógica tu ires almoçar às 11 da manhã ou às 10h30 da manhã. Se tem alguma lógica. Não, depende do horário em que entraste. Se entras às 5 da manhã ou às 6 da manhã é normal. Sim, mas lá, não, aqui no caso era entrar às 8 ou 9 da manhã, mas tinhas que ir almoçar a essa hora porque era 9h30, 10h30, 11h30, tinhas que dar aquele X tempo, que tinhas que trabalhar. Mas tu aí se quiseres fazes só uma pausazinha e depois na Não, tua porque pausa depois da o teu tarde horário, fazes o almoço. problema é que depois da pausa tinhas 2 horas de pausa. Que era o que acontecia muitas vezes. Ia almoçar às 10h30, depois tinha 11h30, meio-dia e meia, só entrava à 1h30. Ou seja, são horários estúpidos, maneiras estúpidas Sim. de trabalhar. Aqui no que diz respeito ao Dia do Trabalhador, eu acredito que deveria haver mais respeito pelo trabalhador propriamente dito, mas em contrapartida, eu também sei que se houvesse essa situação de fechar aos domingos e não sei o quê, ia criar muito desemprego. E acredita que ia, porque há muita gente hoje em dia que trabalha ao part-time, como tu disseste e muito bem, e aproveita... Havia menos desemprego quando as coisas estavam fechadas ao domingo. Havia menos desemprego, mas também havia menos população. Não sei. Percebes? Eu digo-te isto porque eu tenho... Olha, da maneira que metade da população ia embora. Não ia embora, porque muita dessa população não trabalha nisso. Nós agora estamos assoberbados é de quê? É de empresas de distribuição. Sim. Não tem a ver própria... Mas lá está. As empresas de distribuição, a maior parte delas não trabalham aos fins de semana. Pois não trabalham os feriados. Lá está. Percebes? Mas, tipo, não faz sentido. mas é o que eu digo. Isto É o era mesmo aqui... que me virem a um fim de semana dizer, a um domingo,
Não tem peixe fresco. Pois claro que não. Os pescadores não saem de sábado para domingo. Perguntaram se havia peixe fresco? A mim, no caso, não. A quem trabalhava em Sim, peixaria. a quem trabalhava, exatamente. A um domingo, Se havia peixe fresco? nem na segunda-feira de manhã tens peixe fresco porque eles não saem Pois, do domingo é para a só à segunda. terça. Eu sei, à segunda não há peixe fresco. Ah, pá. Aí Eu eu acho que- comprei eu acho que- ontem, olha, fresquinho. Eu acho que... Fresquinho aonde? eu acho- Claro que está fresquinho, está lá na Ah, arca eu acho frigorífica. que as pessoas... Lucila, há muita gente que não sabe sequer que... porque nós, não nós, a título geral, mas muitas das pessoas que vão a uma pastelaria ou uma padaria não sabem que metade dos produtos que lá vendem são congelados. Pois são, E as pessoas não sabem disso. pois são. Eu vou-te dar um exemplo. Tu vais a um continente é igual. A minha mãe, por exemplo, pensava que muito, depois de quem trabalhou lá lhe dizer, que muitos dos produtos são congelados e não se pode, tem que se consumir. Maior parte do pãozinho espelta que vocês vão comprar, aquilo está congelado. A minha mãe não sabia. Aquilo é descongelado e é colocado no forno. No forno, exatamente. Como muitas coisas. Atenção, não estamos aqui a contradizer Os nada. bolos, as exatamente. natas. Exatamente. Vem tudo pré-feito, está tudo semi-cozinhado, mas também não se espantem nem comecem a fazer carinhas de nojinho, aí não vou comprar mais, porque assim, se vocês vão lá e compram uma lasanha para meter ao forno, é igual ao litro. E Está isso pré-cozinhado na mesma. seja em continente, seja onde for. Porque em todo lado, Em todo lado é assim. é assim. Não, malta, eu não compro lasanha porque eu detesto a lasanha pré-comprada. E tu sabes que é verdade. Que eu Tem sim, detesto senhor. lasanha. Aliás, Tem tudo que sim. seja. Eu sou das poucas pessoas que até Eu- fast food me fazem impressão. Eu também raramente compro. Agora Só temos se não que tiver tempo. Agora temos que pagar o ketchup. Aonde é que pagas o ketchup? Ah, não sabia. Aonde? Foda-se, ela está mesmo. Olha, tu. Desculpa lá, eu das vezes que vou ao McDonald's eu peço e não o pago. Eu peço desculpa, malta. A Lucília veio cá de outro planeta. Não. Ela caiu aqui de Marte. Desculpa, onde é que tu pagas o ketchup? Explica-me. Agora pagas o ketchup Onde? no McDonald's. Não pagas. Em todos. Vai à net pesquisar. Não pagas. Oh, mulher de Deus. Não pagas. Porquê é que não Eu pagas? ainda estive lá esta semana. Esta semana não, que hoje é E segunda-feira. olhaste para o talão? Não olhei para talão nenhum porque eu nem sequer ketchup tinha no tabuleiro. Fui lá pedir e ela deu-me. Eu não o paguei. Olha, mas então tiveste sorte, porque já saiu essa diretiva. Tá Mas é bem. fácil, tu vais à net e vais Eu ver. também quase não uso molho. Eu também não. Caguei. Caguei. Mas Mas para acabar. mas para acabar, exatamente. Malta, últimas sínteses deste assunto do Dia do Trabalhador. Eu Últimas estou a olhar sínteses. para aqui para as tuas cábulas a ver como é que eu gostava de celebrar. Não ir trabalhar. Lá está. E E não venham com a treta de nós estarmos desempregados, que já falámos sobre isso. mas isso não diz nada. Ninguém me paga as contas, sou eu que as pago na mesma. Exatamente. Não, mas é Últimas sínteses do assunto do Dia do Trabalhador. uma fantochada, mais uma vez. É só mais um feriado só para quem pode. Só para quem pode, exatamente. É para quem pode, literalmente. Porque a Exatamente. gente não pode. Há que trabalhar. Esta porra. Eu neste barulho. momento não trabalho, mas não é porque eu quero. Mas todas as vezes. Sim, ela não trabalha, mas é porque ela não quer. Porque se ela quisesse, já estava a trabalhar. Sim, obviamente. Foi o que tu disseste. Também não estou assim há tanto tempo desempregado. Estou a Não. gozar deixa-me gozar umas férias, ao menos. E fazes tu Fiquei sem muito férias bem. porque mudei de um trabalho para o porque assim eu outro. aproveito também para gravar, porque senão não tenho hipótese. Exato. Agora aproveitamos fazer o nosso outro trabalho, não remunerado, mas que dá um trabalho do Não remunerado, calma. Tu vais chegar à altura que vocês vão ter que pagar para esta merda, que, né? Mas não é para já. Nós cobramos pouquinho. Não sei se vai. Não, é 15 euros de subscrição. É muito dinheiro, estou a brincar. Para isso tínhamos que ter muita paciência para fazer episódios para membros, só para membros. Isso os membros, eu Dá-me trago os trabalho. braços e as pernas, Dá-me trabalho. eu trago os membros todos. Mas olhem, aproveitem enquanto podem, se não trabalham no dia do trabalhador. Porque Sim. daqui a bocado vocês trabalham até na hora em que estiver quase para ir para a cova, estás a trabalhar. Eu no outro dia vi o meme por causa... Deixe-me só mandar este último Eu vi o e-mail. meme, eu por acaso vi o meme no outro dia sobre isso do estás a falar, eu Vai vi o mal a meme que pior. o gajo estava assim no caixão, morto, não era como eu sou só vampiro, mas o gajo estava morto assim. E o patrão chegou lá e virou-se assim para dentro do caixão e então, amanhã achas que vais conseguir ir trabalhar? Lá está. E com esta nos despedimos. Exatamente. Porque já não há muito assunto a falar sobre o Não. dia do trabalhador. Somos... É uma vergonha. É o que eu digo. Exatamente. É uma vergonha. Somos martirizados e vamos continuar a ser. Por isso, maltinha, partilhem Deixem likes. isso que ela está a dizer. Estão a ver como ele hoje não está cá.
Não está bem. Mas é isso, partilhem, deixem likes, deixem comentários, digam aí mais assuntos que curtiam que a gente aqui debatesse. E também, se não curtirem, digam na mesma que nós também curtimos. Certo, exatamente. Obrigada e até ao próximo episódio. Isto que ela disse. Fui. That do